Quero ler com vocês Ezequiel capítulo de número 37. É um capítulo bem conhecido, bastante conhecido. E eu queria ler com vocês. Ezequiel, alguém empresta uma Bíblia para o Richardson aqui? Ezequiel. Onde que é essa Bíblia aqui? Se não tiver dona, eu vou doar, hein? Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler alguns versículos aqui, para a gente ter uma reflexão bem rápida, mesmo que eu tenha que concluir outro dia. Bem rápido aqui. Vou tentar sintetizar aquilo que eu tenho intenção de passar hoje. Ezequiel de número 37. Vou ler a partir do versículo de número 1, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize. Filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano, assim diz o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou nele, eles receberam vida, se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são todo o meu povo. Vou abrir a sepultura e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir o seu túmulo e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus, é bom pensarmos e refletirmos na Tua palavra, e é o que nós temos intenção de fazer esta noite, conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Eu quero, antes de falar propriamente daquilo que eu tenho uma nítida impressão, dizer um pouco sobre a vida do Ezequiel, sacerdote, que pouco também eu sei a respeito dele, além desse período profético dele, da sua história, da sua vida. O que a gente bem sabe é que Ezequiel, ele
vai cativo para a Babilônia, num período em que Israel se afasta de Deus, abre mão da dependência do Senhor, e os babilônicos cercam Israel no período do rei Joaquim, leva Israel, leva a família real cativa, e aproximadamente 10.000 homens e mulheres da elite de Israel. Isso vai estar registrado lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 12 a seguir. E Ezequiel estava entre essa grande multidão que foi cativa da elite de Israel para o cativeiro. O que a gente entende é que o livro de o livro de Ezequiel, ele foi escrito entre o período de 593 a 565 antes de Cristo. Então, Ezequiel, pela época, Ezequiel provavelmente deva ter conhecido a Daniel. A gente não sabe se ele teve relações com ele, conheceu, de falar um com o outro, mas pelo período o que se indica é que eles devam ter se conhecido, ou ter conhecimento um do outro. Haja visto, o próprio Daniel também vai cativo, preso, numa época em que se escolheu as pessoas que iam cativas para a Babilônia. E ele também foi um dos eleitos. Depois Daniel vai ser colocado como um dos príncipes entre eles, por causa da sabedoria, por causa tamanha inteligência tinha o Daniel. E é nesse período que a gente acredita que também vai Ezequiel para o cativeiro. A gente acredita que o propósito do livro de Ezequiel foi escrito para uma geração que passa a pecar de uma forma extrema contra Deus. E o pecado contra Deus, nesse período, e que eu acredito seja também na nossa época, não é o fato das pessoas praticarem atrocidades, de roubarem, de se prostituírem, de tirarem a vida. A agressão maior contra Deus era perceber que Israel tinha virado as costas para ele, que Israel tinha buscado independência do próprio Deus. Então, esse pecado, essa libertação, ou essa liberdade que Israel busca em relação ao próprio Deus, é o que faz surgir mais um profeta, um sacerdote, chamado Ezequiel. E como sacerdote, segundo a história, ele só poderia exercer a sua vocação quando ele tivesse 30 anos. A gente acredita também que ele vai para a Babilônia, para o cativeiro babilônico, com a idade de aproximadamente 26 anos. Então ele passa 4 anos ainda no cativeiro, e quando tem 30 anos ele começa a exercer seu ministério, e aí começa a ser usado por Deus para advertir e corrigir o povo de Deus que estava no cativeiro. E nesse período, no início do ministério de Ezequiel, Deus convida para profetizar exatamente para Israel, que aí já dividida, a nação já não era uma só, era Israel e Judá. E ele vai profetizar para Israel. E esse livro de Ezequiel, ele tem o seu valor espiritual para nós, mas tem uma relevância social muito grande. O interesse de Deus por Israel não é só quanto à sua espiritualidade, é sobre a condição de vida que Israel quis viver. Aliás, condição essa desumana. Viver cativo em uma terra e comer daquilo que sobrava, que pelo menos
os que não eram elitizados, os que não podiam falar as línguas da terra, os que não podiam exercer nenhum ofício que fosse interessante para a nação babilônica. Inclusive nesses aspectos aí, no aspecto social. Então o profeta convida o povo para princípio, o convite do Ezequiel através desse livro é convidar o povo para voltar a Deus, para se inclinar de novo à dependência do seu Senhor. E esse texto tem algumas lições que a gente pode contextualizar e absorver nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo. E eu queria compartilhar com vocês algumas impressões que eu tenho desse texto. Pelo menos 3 impressões que eu tenho desse texto para a gente servir de alimento para as nossas vidas, para servir de sustento nos dias em que nós estamos vivendo. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês é que Deus trabalha através de mensageiros ou de pessoas. Deus trabalha, se Deus tem que trabalhar em favor de uma nação, de uma pessoa, de alguém, Deus vai trabalhar através de pessoas. O que isso quer dizer para nós? Isso significa que nós não podemos nos isolar jamais. Que a gente nunca deve viver uma vida esperando que Deus traga alguma coisa do mundo espiritual e ela se materialize para a gente. Que o ideal, ao esperar uma resposta de Deus, ou esperar a fala de Deus para nós, é estarmos convivendo com pessoas. Isso significa que Deus quer usar pessoas para tratar pessoas. Que Deus não quer enviar anjos, que Deus não quer tratar da sua ferida, da minha ferida, dos nossos dilemas, através de anjos. Que Deus não quer tratar da minha deficiência, da tua deficiência, enviando anjo para trazer revelações para nós. Que Deus quer usar a pessoa para nos auxiliar e nos ajudar num processo de libertação que nós estamos vivendo. E que essa é uma das funções, eu diria, talvez a função principal da igreja. Ser um agente libertador. A função principal da igreja é ajudar pessoas que se sentem perdidas a se encontrar de novo com Deus, a se encontrar de novo consigo mesmo, para que depois elas possam perceber ou entender o que é de fato felicidade. Precisa ser liberto e livre para saber o que é felicidade. Segunda lição que a gente pode tirar aqui nesse texto é que mesmo com a derrota, mesmo no desespero, o povo de Deus precisa afirmar a soberania de Deus. Isso para mim é muito importante, é fundamental para a vida cristã, esse exercício aqui. Maior que esse exercício aqui, eu diria, que é o exercício da graça para a vida da gente. A gente compreender e viver misericórdia, viver a misericórdia de Deus e praticar é o exercício mais nobre do cristianismo. O mais nobre. E depois e eu não vou falar agora desse exercício da misericórdia, que nós estamos fazendo isso às quartas-feiras aqui na igreja. E um outro exercício que é fundamental, se a gente conseguir contextualizar a ideia, para esse momento da igreja, e quando eu digo igreja agora, eu me refiro à igreja no sentido universal, com essa visão de povo de Deus que a gente tem hoje, e que é possível se ouvir,
em alto e bom som, a sociedade evangélica tentando proclamar um outro tipo de evangelho, um outro tipo de fé e um outro tipo de esperança, que não seja a esperança em Deus, a gente experimentar ou exercitar esse modelo de cristianismo, que mesmo vivendo em meio à derrota, que mesmo vivendo em meio ao desespero, você consiga autenticar aquilo que está no seu coração, que é um Deus soberano, independente das condições de vida que você esteja vivendo. Deus continua sendo Deus. Eu gosto da descrição ou da crítica feita por Deus, por exemplo, ao profeta Ezequiel, no capítulo 34 do livro de Ezequiel, quando Deus diz a Ezequiel que o seu povo está sendo liderado por uma massa, por pastores, por líderes da religião, que não tem a mínima preocupação com pessoas. Deus vai dizer lá no capítulo 34, nos seus primeiros versículos a Ezequiel, que eles se preocupam consigo mesmo, que ao invés de cuidar das ovelhas, eles se vestem com as melhores vestes, que eles se alimentam com o melhor alimento, que eles vivem de forma abundante, enquanto a ovelha de Deus, as ovelhas de Deus ou Israel, não tem o menor cuidado. Se a gente contextualiza, se a gente consegue contextualizar isso, nos dias que a gente vive, e com o modelo de cristianismo pregado, em que só é possível ser crente e dizer que é evangélico, se você tiver uma vida próspera, se você tiver um melhor carro na sua garagem, se você nunca for assaltado, se você der a melhor oferta. Aliás, esse é o primeiro requisito. O primeiro requisito, na verdade, é esse. Se você quiser dizer que você é servo de Deus e que você é honrado por Deus, você tem que dar a sua melhor oferta, mesmo que você não tenha condições alguma. Que você tem que vender o seu carro, que você tem que derreter a sua aliança, a aliança do seu casamento, que você tem que passar cartão de crédito, mesmo que não tenha certeza que vai pagar o maldito do cartão no dia do vencimento, mas você passa ele com fé. Você passa com fé seu cartão de crédito, que aí Deus vai lhe honrar. Aí chega no dia 20 para quem é do dia 20, dia 30 para quem é do dia 30, dia 5 para quem é do dia 5, e não cai o dinheiro de pagar o cartão, e aí, meu irmão, você está perdido. É mais desespero e decepção, porque é isso que a liderança, as lideranças religiosas da nossa época propagam. Eles propagam que só é possível receber bênção de Deus sacrificando a sua família. Só é possível receber bênção de Deus sacrificando os seus bens. Que ironia! Você tem que dar os seus bens para que Deus lhe dê bens. Você tem que dar o seu dinheiro para que Deus lhe dê dinheiro. Isso é um investimento, não é bênção nenhuma. Não é relação alguma. E a decepção de Deus por Israel aqui, não era uma decepção porque Israel não buscava os bens de Deus. É porque se a gente lembrar, lá no Êxodo, quando eles saem das mãos de Faraó, que Deus abençoa e liberta eles de Faraó, que eles atravessam o Mar Vermelho, segundo a Bíblia, que eles atravessam a pés secos, que eles vêm por um deserto onde não tinha condições de mantimento algum, e a Bíblia diz que Deus fazia descer maná no deserto para que eles se alimentassem, e eles não tinham oferta alguma para dar a Deus, tinha coisa nenhuma para dar para Deus, a não ser a entrega. Deus mandava que uma nuvem durante o dia os cobrisse, para que eles ficassem protegidos e não tivessem insolação. E que à noite, segundo a Bíblia, vinha uma tocha de fogo que clareava o caminho e os protegia de serpentes, por exemplo, no deserto, e eles não davam oferta alguma a Deus. Que a única
a única relação que eles tinham, que a única relação que tinha nesse contato de Deus com os homens, era da fidelidade e da inteira dependência do homem a Deus. Que Israel agora vai para o cativeiro, e a decepção de Deus é exatamente essa. Que tendo experimentado a graça, que tendo experimentado a misericórdia, que tendo experimentado o zelo e o amor de Deus, Israel abre mão desse privilégio para viver a sua própria dependência, mesmo sabendo que não tinha condição alguma. Que Israel abre mão do cuidado de Deus para viver segundo a sua própria vontade. Que Israel já não batalhava mais segundo a vontade de Deus, que eles queriam conquistar segundo a sua própria força, seu braço forte. E a decepção do coração de Deus não era outra. A decepção do coração de Deus não era por causa dos sacrifícios que Israel não fazia. Aliás, o sacrifício só começou a existir a partir do pecado, a partir da separação, a partir da divisão que os homens fizeram em relação a Deus e que eles mesmos fizeram. E agora no cativeiro babilônico, a Bíblia diz que eles não tinham esperança, que o povo de Deus não tinha esperança, que não tinham sonhos de um futuro. E isso nos obriga a dizer que não é a sua atitude, no sentido físico, de despejar os seus bens na casa do Senhor, na casa de Deus, que não é essa atitude que vai fazer com que haja a proteção de Deus para você. Que se o seu casamento der errado, que se o meu casamento der errado, que os meus negócios derem errado, não é porque eu deixei ou porque eu contribuí com alguma coisa. Não é por isso. É porque nós abrimos mão do cuidado, do zelo de Deus por nós. Que nós abrimos mão do conselho de Deus. Que abrimos as nossas mãos, nos negamos aos princípios do cristianismo, para vivermos as nossas vidas independente da vontade de Deus. O nosso fracasso não é derivado de ofertas, porque Deus não barganha com ninguém. O nosso fracasso é uma derivação de independência de Deus. Porque nos dias que a gente vive, Deus ainda continua querendo cuidar dos seus filhos. Nos dias de hoje, Deus ainda prima pela sua família. Que o prazer de Deus não é da morte. O prazer de Deus não é da divisão. É que todos, indistintamente, vivam debaixo do seu cuidado. Então, segunda lição que a gente pode tirar aqui, que mesmo vivendo nas derrotas, nas decepções, o povo de Deus precisa afirmar a soberania de Deus. Eu gosto de pensar, por exemplo, Jó, independente de ser uma parábola ou qualquer coisa do tipo, gosto de pensar Jó, capítulo 1 ainda, quando Jó ouve a respeito de todos os males que vêm sobre a sua casa. A Bíblia diz que Jó era um cara riquíssimo, cheio de posses, poderosíssimo. E a Bíblia diz que um belo dia, Satanás aparece diante de Deus, numa reunião, uma possível reunião que teve lá no céu, e aí ele questiona, aliás, Deus pergunta: tu viu meu servo Jó, homem íntegro, serve e se desvia do mal? Ele falou assim: mas Jó te serve porque você dá os bens para Jó, você cobre a casa de Jó de riqueza, então como é que Jó não vai lhe servir?
Jó tem bens, Jó tem prosperidade. Aí a Bíblia diz que Deus permite que ele toque em tudo que Jó tinha. E de repente começa a acontecer desastres naturais. E Jó perde todos os animais que ele tinha. Jó perde todos os escravos que tinha. Jó perde toda a riqueza que tinha. Todos os filhos que Jó tinha morrem. E a Bíblia diz que no capítulo 1, versículo de número 20 e 21, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz que Jó raspa a sua cabeça, se cobre de cinza, se curva e usa uma expressão belíssima. Versículo de número 21. Eu vim nu do ventre da minha mãe, vou voltar para lá nu. Vim para o mundo sem nada. Vim para o mundo sem absolutamente nada. Deus me deu algumas coisas e elas foram embora. Eu vou voltar pobre. Vou perder todas as minhas coisas. Mas bendito seja o nome do Senhor. É um exercício do cristianismo para as nossas vidas. Paulo vai dizer aos Timóteos, capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo vai dizer que todas as vezes que você tentar fazer o bem, que você tentar ser íntegro, que você tentar ser uma pessoa que prima pela caridade ou pelo amor, que você vai ser perseguido, que você vai ser afrontado e confrontado. Mas aí Paulo vai dizer à igreja o seguinte: contudo, não desanime, mantenha-se firme naquilo que você aprendeu, e mais do que isso, não abra mão das tuas convicções. Que os problemas, eles virão, meu irmão, as dificuldades virão, não abra mão das convicções que você tem no Senhor. A gente vai ter problemas, a gente vai ter tempos difíceis, mas a verdade é que, independente do tempo e das condições que você esteja vivendo, Deus quer estar na tua companhia. E eu acho que não tem nada de mais precioso para as nossas vidas. Se for escolher entre a riqueza e a presença de Deus, acredite, mesmo com tudo que se ouve nos dias atuais, mesmo com tudo. Aliás, eu ouvi um exercício pastoral aí, eu achei engraçado. A gente não vai fazer isso aqui não, mas eu achei interessante, que agora o dízimo é cobrado em débito automático. Essa foi bacana, essa eu não esperava não, eu me surpreendi. Tem um pastor aí que agora determinou que o dízimo lá é cobrado em débito em conta. Então, no dia 5, você põe a tua empresa deposita o teu salário e automaticamente o banco já cobra o dízimo. É bacana esse negócio aí, que ninguém escapa. Acho que é bom pra gente esse negócio aí, né? Não é? É brincadeira, não se assuste não, que no nosso coração não tem esse negócio. Com tudo isso que você está vendo, com pastores dando maior valor ao templo do que as pessoas, com pastores dando maior valor ao cuidado por si mesmo, pela sua própria vida, do que se dá pelas pessoas, com pastores dizendo que você pode mover a mão de Deus com ofertas sacrificiais, com tudo isso, entre a riqueza e a presença de Deus, acredite, é melhor a presença de Deus na sua vida. Com tudo isso. Terceiro, e a gente vai terminar aqui. Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. Isso aqui para Israel era a chave para Israel. Era fundamental que Israel percebesse isso.
Porque quando Israel diz que estava sem esperança nenhuma, porque Israel se embaraçou com os negócios da Babilônia, com os interesses da Babilônia, com os deuses da Babilônia. Passou a viver um outro tipo de adoração. E quando o profeta vai convidar Israel para um concerto e uma aliança com Deus, uma aliança real com Deus, e quando ele ouve Israel dizer assim: nós não temos esperança alguma de que essas coisas aconteçam. Essa expressão significa que eles abriram mão da relação com Deus e de sonhar o sonho de Deus, que era o sonho que nós acabamos de ler, que é de trazê-los de volta para Jerusalém, para a sua terra, trazer de volta Israel para o seu berço, restaurar Israel. Esse sonho, que era o sonho de Deus, tinha se perdido por causa do cativeiro. Não fazia sentido adorar. Mas é um outro exercício para a vida, para a nossa vida, a vida da comunidade, que independente das condições que nós enfrentarmos, esse lugar é um lugar de adoração a Deus. A mulher samaritana, uma vez encontra Jesus, e discutindo a respeito de adoração e de lugares de adoração, ela disse para Jesus: olha, vocês dizem que o lugar de adorar é no templo, a gente acredita que é no monte, eu vejo que você é profeta, que você vem de Deus, me diz aí você onde que é o lugar que a gente deve adorar. Aí Jesus desmancha tudo aquilo que ela conheceu, toda a história que ela ouviu dos samaritanos, tudo que se sabia a respeito dos judeus. Jesus olha e diz assim: nenhum lugar, nem no monte, nem no templo, lugar algum. Porque vem uma hora, que hora é essa? As horas mais difíceis da vida, onde você não pode chegar no templo, onde você não pode correr para o monte, onde não dá tempo de pedir auxílio, onde não dá tempo de você, com toda a tecnologia, pegar o telefone e ligar para alguém. Hoje, chegou aqui já me intimando: seu rádio não funciona não, chamando você, dando PTT no teu rádio, aí você não atende. Aí eu peguei meu rádio e falei: deixa eu ver as últimas 20 ligações, para ver se você falou comigo. Aí pus na frente dele, eu fui olhando, não tinha nenhum no nome dele. Não deu tempo dele falar comigo. Nessas horas, os verdadeiros adoradores adorarão a Ele, em espírito e em verdade. Qualquer lugar, não fará diferença. Se é desesperador o teu momento, se é decepcionante, se é frustrante o teu momento, não importa, não interessa. O que importa é que Deus quer ter uma aliança com você, quer manter a aliança contigo, que Deus quer manter a promessa de restaurar e restabelecer quem eu sou, quem você é, quem somos. Que o que interessa, que a grande promessa de Deus, que é de nos tornar a imagem de Cristo, continua mantida, e Ele vai levar isso às últimas consequências. Que o que interessa é que o zelo de Deus permanece pelas nossas vidas, independente do que a gente escute no mundo afora. Independente do que você ouça, que porta se abriu, que porta se fechou, que tem profeta aqui, independente de tudo que você ouça, Deus mantém no coração vivo o grande projeto, o grande sonho que Ele sonha ao nosso respeito, de nos tornar a imagem de Cristo Jesus, o seu Filho. Onde é o lugar onde nós vamos adorar a Deus? Qualquer lugar. Durante um cativeiro, durante a chamada prova, a grande prova da vida, o grande dilema da vida em que a gente estiver envolvido, Deus pode ser acessado ali. E que Deus nos ajude, nos tempos mais incertos da vida, a gente poder olhar para cima
e encontrar nele um porto seguro. Que a gente consiga olhar para cima e encontrar em Deus um lugar seguro para vivermos e nos sentirmos amparados por Ele. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a mensagem continue ecoando em nossas vidas e em nossos corações para sempre. Amém.